da Team Expansion, que a gente conheceu aqui um pouco. Ele vai estar falando melhor. E aí, pastor Sérgio, ele está com um grupo aqui, alguns índios, indígenas, pessoal, uma bênção, né? E aí, se quiser apresentar, se quiser saudar a igreja, se quiser chamá-los aqui, fica à vontade, tá bom? E vamos orar abençoando a vida do pastor Sérgio, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dele, porque eu creio que Deus quer falar conosco através da vida dele, tá bom? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos está dando hoje, de ouvir a tua palavra, através da vida do teu filho. E nós, como Samuel aqui, nós queremos te dizer, Senhor, fala que nós vamos te ouvir. Fala, Senhor, que nós te ouvimos. Amém. Deus abençoe e fica à vontade, tá bom, pastor? Graça e a paz, meus irmãos. Muito obrigado pela carinho, bondosa apresentação. Eu sei que há outros Sérgios aqui, eu sei que o outro Sérgio é bem melhor do que eu, e uma pessoa que alegre, animada, a gente estávamos na expectativa de ouvir as histórias dele, mas graças a Deus, Deus tem abençoado a vida dele. Então, os semelhantes Sérgios que tem por aqui, estão sempre servindo, mas é sempre uma alegria muito grande estar com os irmãos. Eu me sinto à vontade, porque pastor Luiz Carlos, sempre com aquele jeito amoroso, carinhoso, tem permitido que eu e a minha família nos sentíssemos extensão da sua família, né? Hoje nós almoçamos lá na casa dele, ele não estava, eu me senti em casa, né? Chamamos eles pelo vídeo e nos sentimos em casa, e queria a permissão dos irmãos para sentir da mesma maneira. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo número 5. Nós vamos ler o texto de Marcos, no capítulo número 5, que conta a história de um homem que teve uma profunda experiência de libertação. Marcos, capítulo 5, verso número 1, desculpe. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e as colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus, do Deus vivo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhes tinha dito: saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava ali pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contavam esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi para ver o que havia acontecido. Quando aproximaram-se de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera e ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse:
Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápole o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nessa noite ela sirva de inspiração, de direção, de encorajamento, e que o Senhor venha falar conosco nesta noite, nos ajudando através desse texto a ouvir a tua voz e sermos avivados por ti, despertados por ti. Em nome de Jesus eu oro. Gente, creio que os irmãos, eu fui informado que vocês estão numa série, ou num tema corrente sobre avivamento, correto? É isso, Felipe? Aviva-me, Senhor. E eu creio que você já tem sido abençoado pela série de mensagens da palavra de Deus aqui pelos irmãos, por aqueles que têm usado este lugar. Nesta noite eu não quero fazer diferente. Quero usar esse texto para concluir esse tema, chamando a sua atenção para um fato e um ponto que, na minha opinião, pode ser fundamental na vida de um cristão. Algo que pode avivar você. Algo que pode ser resposta às suas orações. Algo que pode te dar um entusiasmo diferente no seu relacionamento com Deus. Algo que pode ser implantado em você e algo que pode crescer, se transformar numa paixão e você ser instrumento de Deus, vendo sua comunidade ser alcançada, sua família, pelo entusiasmo, o fervor, a fé renovada, o despertamento, algo da parte de Deus que nós podemos considerar como avivamento. Claro, guardando as proporções, não estou aqui me referindo a um avivamento, aqueles avivamentos que nós lemos, ouvimos no decorrer da história, mas eu estou me referindo a um avivamento pessoal, de percepção individual da palavra de Deus. Um ponto só, que pode despertar a sua vida. Isso tem avivado o meu coração. Isso tem me levado a orar com mais paixão. Isso tem me movido a sair de onde eu moro e pensar assim, a minha casa não é o melhor lugar. Isso tem me levado a conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que têm me acrescentado muito na vida e no ministério. Você pode estar perguntando, o que é isso? O texto diz que Jesus, depois de estar com os seus discípulos, depois de acalmar uma tempestade, Jesus vira para uma região ainda não visitada, ainda não alcançada, uma região deserta, um lugar onde os gentios viviam, um lugar onde o reino de Deus ainda não tinha chegado, um lugar onde o evangelho ainda não tinha sido plantado, e Jesus teve aquela percepção, é naquela terra longínqua que eu quero chegar. Um lugar onde tem um povo que ainda não ouviu o evangelho. E aqui está a minha resposta. Como você pode, de uma certa maneira, ser avivado? Dentre outras que você aprendeu, a oração, o jejum, a visitação do Espírito Santo, mas eu me refiro ao grande propósito de Deus em nos avivar. Se você voltar em textos de Atos, segundo as promessas, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, até sobre os meus servos, minhas servas, mulheres, crianças receberão do meu espírito e experimentarão um avivamento. E essa era a promessa.
E aí você pensa, Deus cumpriu a promessa no livro de Atos, mas o propósito da promessa de Deus, ela tinha uma finalidade específica, pois Deus nunca aviva um ser humano, uma alma e um crente, sem ter em vista que o principal propósito é que ele proclame o Evangelho. Todas as vezes que os homens e os cristãos foram cheios do Espírito Santo na Bíblia, o que aconteceu? Eles extravasaram pela boca o Evangelho. E às vezes extravasaram de uma outra maneira, por línguas. O Espírito Santo, quando enche um vaso, ele transborda, e vai transbordar por onde? Vai transbordar pela boca. E pela boca sai glória a Deus, sai palavras que dão honra e glória a Deus. Claro que no Novo Testamento, no Pentecoste, a glossolaria, aquelas expressões de línguas, cada nação estava ouvindo na sua própria língua as manifestações da glória de Deus. Então, quando Deus enche alguém, qual o propósito de Deus encher a sua vida? Será que Deus vai encher você do Espírito Santo sem nenhuma finalidade? O principal propósito de estarmos avivados é para proclamar as boas novas do Evangelho. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, e aqueles homens disseram, olha, nós ouvimos eles falar segundo o nosso próprio idioma da nossa própria terra, acaso esses homens estão embriagados? Pedro levantou e disse, é impossível, 9 horas da manhã, já bebendo vinho? Não, eles não estão embriagados. Isto que vocês estão vendo é o que fora predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, e Pedro apresenta o Evangelho, e naquele dia, 3.000, mais na frente, 5.000 são agregados à igreja. Qual o propósito de Deus nos avivarmos, meus irmãos? Deus enche. Se você está buscando avivamento, tenha certeza de uma coisa: Deus pode avivar você com a finalidade de você encontrar o propósito de anunciar o Evangelho. Isso é consequência do avivamento. Não vai ser uma obrigação, vai ser um impulso natural do Espírito Santo, pois o Espírito Santo não desperdiça o seu Espírito, ele não desperdiça o seu dom, ele vai avivar você, mas a principal consequência é que você anuncie o Evangelho. E o inverso é verdadeiro. Se você quiser ser avivado, comece a pensar nos povos ainda não alcançados na terra. O texto diz que Jesus fez um movimento em direção a um povo não alcançado, em direção a um homem acorrentado pelas trevas, em direção a um homem completamente obstruído pelo poder das trevas, completamente absorvido pela cegueira espiritual. Jesus viu aonde o Evangelho ainda não tinha sido pregado e foi. Igreja de Cristo Dogma, vocês querem ser avivados? Estendam os vossos olhos para os povos ainda não alcançados, e aonde o reino de Deus ainda não foi anunciado. Se envolva nisso de alguma maneira, e você haverá de experimentar um grande despertamento do Espírito Santo nos últimos dias. Volte-se para o texto comigo, vamos ver algumas características desse movimento de Jesus. Jesus desce do barco. Um homem possesso de espírito imundo vai em direção a Jesus. A Bíblia descreve a situação deste homem. Ele estava acorrentado. Quando ele era preso, ele quebrava as algemas, ele se dilacerava o corpo com as pedras, andava pelos sepulcros, uma cena pavorosa. Toda a cidade conhecia aquele homem. Quando Jesus desce à beira-mar, se aproxima, o homem vem ao encontro de Jesus, Jesus liberta aquele homem. E algo acontece, meus irmãos. A cidade não estava preparada para aquela libertação. Mas esse é o principal ponto que eu quero que você entenda. Jesus tem um movimento em direção aonde o reino de Deus ainda não estava.
E aqui guarde esse princípio: eu preciso estar com os meus olhos abertos e sensíveis aonde o reino de Deus não está. Eu tenho alguns dados aqui interessantes, meus irmãos. O que significa ser um povo não alcançado? Um povo não alcançado é um povo onde menos de 2% da presença do evangelho, do cristianismo ali se encontra. Menos de 2%. Significa dizer que não há nenhum missionário trabalhando com aquele povo. Não há Bíblia presente, não foi traduzida, e o número de cristãos ali existente ainda não é suficiente para iniciar uma igreja, um grupo ou a evangelização daquele povo. Este povo é considerado ainda não alcançado. Há uma lista: 7.000 povos no mundo ainda não foram alcançados. A maioria deles se encontra lá na Índia, na China, e grande parte na Índia. Mas no Brasil, nós temos também uma lista, mais de 100 povos ainda não alcançados. Você sabia disso, que o Brasil tem aproximadamente 100 povos ainda não alcançados? Estatística diz 13 povos ainda ali na Amazônia, ainda não contactados. Você sabia que no Nordeste há diversos povos ainda não alcançados? Eu não sei se o irmão está preparado aqui com um vídeo que eu deixei. Será que consegue passar o vídeo? Por favor, solta esse vídeo aí, para a gente ter uma noção daquilo que eu estou me referindo. Temos som?
precisamos estar conscientes cada vez mais desses 8 segmentos que precisam ser ainda alcançados. Alguns dados estatísticos aqui. Você sabia que apenas 1% do que é doado para missões é destinado para os povos não alcançados? 1%. 1%. Não estou me referindo da totalidade que nós contribuímos, mas de tudo que é contribuído para missões, que ainda é uma porcentagem não muito significativa, a menos 1% é destinado. Se queremos um avivamento, precisamos estar conscientes desta realidade. O texto afirma que Jesus teve um movimento, e isso causou um grande despertamento naquela cidade, não só no fato de Jesus perceber, mas na forma como aquele homem foi liberto. O homem foi liberto de forma miraculosa. Milagre era, entre aspas, milagre, um homem possesso de uma legião de demônios. Ele era a figura e a caricatura daquela cidade. A cidade já tinha aprendido a viver com aquele homem no sepulcro. Duvido que alguma criança passasse por ali, por aquele cemitério. Todo mundo sabia que lá havia aquele homem atormentado por espíritos. Mas quando Jesus libertou aquele homem, é caricato que a própria cidade ficou aterrorizada. Pense comigo, não deveriam antes estar aterrorizados, porque o demônio, aquele homem possesso, andava daquele jeito, mas o texto diz que a cidade ficou aterrorizada porque o homem foi liberto. Não creio que tenha sido por causa da maneira do homem, talvez que julgasse Jesus muito mais louco que o demônio que estava ali. O fato é que parece que nós precisamos de alguém desse jeito para que nós nos sintamos melhor. Toda cidade, todo bairro, toda comunidade precisa dessa figura. Eu comentando com os irmãos no treinamento, lá na minha comunidade, onde eu cresci, na X-Sul, Taguatinga Sul, nós tínhamos a Tussaia. Tussaia. Tinham outros também, né, Márcia? Mas um era a Tussaia. A Tussaia era uma senhora que se dizia que ela era professora, tinha sido abandonada, ela era doutora, mas a Tussaia vivia com aqueles panos assim, e ela tomava banho na bica, atrás da escola fundamental onde nós frequentávamos. O cabelo da Tussaia era aqueles bolos assim, daquele cabelo. A Tussaia tinha um cheiro, a Tussaia morava ali na parada. Eu não podia imaginar a Tussaia em bom consciência. A Tussaia fazia com que nós nos sentíssemos melhor. Porque você olhava para a Tussaia e você fala, não, ali está um doido. Ali está uma pessoa que precisa. Ali está a miséria da sociedade. A gente faz isso até se a gente se sentir melhor. E aquela comunidade tinha esse endemoniado. No dia que a comunidade percebeu o homem em são juízo, cabelo penteado, perfumado, olhando para Jesus, com desejo de aprender, a comunidade reagiu. Se deparou com a saúde. Torna a gente pior, porque leva a gente a se refletir. A comunidade. Mas o grande despertamento aqui nesse texto, o grande avivamento, é a figura daquele homem completamente liberto. É o maior despertamento da consciência que pode chegar diante de Deus e reconhecer a figura do Filho de Deus encarnado, dizendo palavras de vida. Uma das cenas mais belas de libertação da humanidade, do juízo, da consciência, um homem olhando, ouvindo o Filho de Deus. Filho de Deus tinha endereço, estava ensinando na beira da praia. E aí os discípulos vão saindo, Jesus vai saindo, o homem quer seguir Jesus. Quer seguir Jesus. Jesus diz, vai para a sua casa, para os teus, e anuncia como Deus teve misericórdia de você. Eu falando para os irmãos, qual era o pastor que não gostaria desse homem num time? Quem era que não gostaria desse homem num culto de quinta-feira, libertação? Você senta aí, Gadareno, dá o testemunho.
pode dar o testemunho. Só o testemunho do gadareno já validaria o meu ministério. Quem não queria aquele homem no time? Só Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. E ele não precisa. Jesus vai para os teus, para a tua casa, porque é onde nasce a loucura. Aonde que nasce a loucura? A loucura começa dentro de casa. O abuso, a rejeição, o bullying, o desprezo, o abandono, a falta de amor, as neuroses, sabe, as distorções, as percepções erradas, tudo isso nasce em casa. E Jesus manda ele, vai lá na sua origem, anuncia como Deus teve misericórdia, e ele contou para a sua família, e não só na sua família, mas ele evangelizou a cidade de Decápolis, as cidades ali, anunciando a misericórdia de Deus. Isso é avivamento. O texto não é claro, mas 10 cidades, isso é um avivamento. Aviva-me, Senhor. Abre os meus olhos para ver e enxergar estas realidades. Eu tenho vivido um tempo muito gostoso na minha vida. E tenho convivido com algumas pessoas que têm partilhado do mesmo sentimento. Eu honestamente vou dizer para você que eu orava mais e buscava mais a Deus. E depois que eu comecei a me envolver nisso, eu sinto que Deus é que me busca. É Deus é que me acha. É Deus é que me encontra. Porque eu sinto que não é apesar da minha oração, não é apesar desse tempo que eu estou vivendo, mas eu sinto que eu estou envolvido com uma coisa que Deus está envolvido, de forma muito grande, muito intensa. No mês passado, estava numa conferência na Califórnia, na igreja do pastor Rick Warren. Já ouviram falar nesse pastor? Daquele livro, A Igreja com Propósito? Ele pastoreou a igreja de Saddleback 44 anos. Ele fez um cálculo, disse lá, que durante 44 anos, ele ganhou em todo o ministério dele, quando ele terminou, 27 mil pessoas. Mas ele fez um cálculo, uma média de ter batizado, evangelizado cerca de 20 mil pessoas, que no cálculo dele daria 5 almas batizadas por dia e 7 almas ganha. Quem é o pastor que conseguiu ganhar 7 almas por dia? Se eu batizar uma alma por dia, eu estou feliz demais. Estou feliz demais. 5 almas por dia durante o meu ministério. Enfim, Rick Warren sentado diz, eu me sinto um pastor realizado. Eu sou um homem realizado. Esse livro que eu escrevi, A Igreja com Propósito, é o segundo livro mais vendido no mundo. E hoje eu comecei a dar 10%, aí depois eu aumentei, cada ano eu aumentava 11%, 12%, e ele vive hoje, é o contrário, ele dá 90% e vive dos 10%. Eu sou um homem realizado, mas eu descobri a maior realização da minha vida, eu estou muito empolgado e avivado com um projeto. Ele se tornou o presidente da Finish the Test, que é uma organização e uma colisão de diversas agências para terminar a tarefa, terminar a lista dos povos da terra ainda não alcançados. E ele hoje preside um projeto que a Team Expansion tem parceria com ele, e que eles enviam recursos para projetos de povos não alcançados no Brasil. Há 12 deles acontecendo. E a Team Expansion está envolvida com 5 deles. E você sabe para onde o Rick Warren está enviando dinheiro? Você sabe com quem você tem parceria? O Rick Warren está enviando os recursos dele para a Igreja de Cristo Docmos. E isso é maravilhoso, porque você faz parte desse projeto. Agora eu quero convidar você a participar disso, orando, acompanhando, adotando, conhecendo mais isso,
de alguma forma, se dando um passo a mais, segundo a orientação do Espírito Santo. Rick Warren falou: eu estou muito animado, porque eu creio que nós podemos apressar a vinda de Jesus. Segundo Mateus, capítulo 24, 14, diz: então virá o fim, depois que o Evangelho for anunciado a todas as nações. A nossa tarefa não é olhar para o céu e ficar na expectativa de que Jesus venha. A nossa tarefa é impulsionar a pregação do Evangelho até que todos os povos da terra ouçam o Evangelho, então virá o fim. Eu tenho séria dificuldade com essas questões e teorias de ver e ter na expectativa de que Jesus volte. Olhando para o céu. Porque quando os discípulos estavam olhando para o céu, Deus mandou logo um anjo. Varões israelitas, o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi ao sul, virá, vai e prega, porque o comando era: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. Eu estava em Atalaia do Norte, quando nós visitamos o projeto do Marcos, em Atalaia do Norte, e aí chegou um missionário, e tinha ali um certo homem de uma determinada igreja que tem obsessão pela volta de Jesus. E ele começou a conversar com os americanos, falava um pouquinho de espanhol e de inglês, muito animado, e o missionário que estava do meu lado falou assim: ele é obcecado pela volta de Jesus, pela data da volta de Jesus, que Jesus vai voltar. E o missionário, Fabrício, disse uma coisa muito interessante que eu nunca esqueci. Fabrício falou assim: eu não sei como é que ele fica pensando na volta de Jesus, se tem gente ali dentro do Amazonas que nem ouviu falar de Jesus pela primeira vez, como é que vão ouvir pela segunda? E é uma verdade, meus irmãos, as pessoas na terra que não ouviram falar de Jesus nem pela primeira vez. O grande avivamento que está previsto na terra é para que nós venhamos a avançar na pregação do Evangelho. Esse é o compromisso de Deus, de enviar um grande avivamento, e já começou esse grande avivamento. Esse grande avivamento tem acontecido em muitos países da China, da Índia, da Ásia, um grande movimento do Espírito Santo, onde muçulmanos estão se convertendo, vindo a Cristo, estão sonhando. Há um livro que foi publicado. Nós viemos para cá para lançar esse livro em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Missões. Chama-se Testemunho para Todas as Nações. Eu dei um exemplar para o pastor Edson Gouveia para ele ler, e outro para o pastor Geraldo, cópia do pastor Geraldo, esse livro. E se você quiser, se informa com ele pela editora Pão Diário. É um livro que conta sobre os movimentos de despertamentos e grandes conversões. A palavra que eu tenho para você é que está previsto um grande avivamento nos últimos dias, porque a última colheita está por vir. E eu achei interessante como que é o nome daquele pregador, Márcia, que foi lá, pregou sobre o jejum, o irmão? Subirá. Eu fiquei impressionado com a sintonia daquele pastor no Espírito, quando ele falou do reavivamento da disciplina do jejum. Porque, de fato, meus irmãos, o Espírito está se movendo na terra para trazer um grande despertamento, com a finalidade de haver uma grande colheita de almas. Esse é o avivamento que Deus tem para nós. Eu quero concluir convidando aqui os irmãos que vieram comigo para apresentar alguns irmãos missionários